Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu peço que aqueles que ainda estão de pé, se puderem, permaneçam. Convido também a pegarem as suas Bíblias, quer seja física, quer seja digital, porque nós faremos uma leitura e quando algo soar diferente aos seus olhos, enquanto estivermos aqui declarando a palavra, não hesite em sublinhar para você meditar depois na sua casa. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler um texto um pouco incomum. Nós vamos primeiro lá para Josué, o livro de Josué. Eu não vou ler todo o texto, mas eu separei as partes que se conectam e fazem sentido para aquilo que vamos ler. E começa lá em Josué 6, a partir do versículo 2. Josué 6, a partir do versículo 2. Pois bem, caso você não tenha achado na sua Bíblia, está aqui na nossa mídia, aqui atrás, pode acompanhar aqui também. A minha versão será NVI, talvez mude um pouquinho as palavras, mas jamais mudará o sentido para nós, amém? Então assim diz a palavra do Senhor, em Josué 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Passemos agora para Josué 6, a partir do 16. Continuando, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, então, Josué ordenou ao povo, gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Agora, ainda Josué 6, versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo então gritou. Ao som das trombetas e de forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia, exceto as de família de Raabe. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Amados, hoje vamos falar sobre uma das construções mais fantásticas do mundo antigo. Falaremos sobre muralhas. E nesse caso da história de Jericó, uma história conhecida na Bíblia, é interessante dizer que a muralha ela não caiu por um cerco bem feito, né? Por um ataque de homens e máquinas e cavalaria. Essa muralha ela foi destruída de uma forma diferente. Você veja que não é algo comum, né? Alguns podem achar até engraçado. Uns falam que o pessoal estava com tanta vontade de entrar na Terra Prometida que o grito foi tão forte a ponto de rachar as muralhas. Mas vejam, nós conseguimos ver aqui, subliminarmente, que talvez existisse alguma coisa nessa muralha que a fragilizasse. Nós vamos discorrer um pouco sobre os segredos que as muralhas nos revelam. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria Os Segredos das Muralhas. E a nossa mensagem ela vai passar exatamente sobre isso, sobre o tema de muralha e as estruturas que compõem uma muralha. Nós vamos entrar um pouco a fundo em cada uma das principais estruturas e entender como que uma muralha pode nos ensinar muito para a nossa vida cristã.
Amém, meus irmãos? Pois bem, a gente começa pensando assim, bem, se eu vou falar de muralha, eu tenho que falar do muro, né? Na verdade, não, porque o muro é a parte mais básica de uma muralha. E se você parar para pensar, poxa, o que me dá a segurança da muralha é o muro, você pode estar ligeiramente enganado. Porque, assim como uma muralha, uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. E o que nos chama a atenção, então, quando nós vemos uma muralha, é o seguinte: se ela não tiver por onde entrar e sair, não adianta nada, que eu vou estar preso. Ela não é uma muralha, é uma prisão. Uma prisão que vai me levar à morte, afinal, se eu estou lá entre ela e não consigo entrar e sair, nada vai chegar até mim, eu fatalmente irei morrer. Então, hoje nós começamos nessa ministração, que será uma ministração breve, porém muito precisa, sobre os portões das muralhas. Quando a gente fala em portões, o que vem à nossa cabeça? É simples. São os portões que fazem o controle de acesso. São os portões que permitem que algo entre ou algo saia daquela cidadela, daquela fortaleza, daquela muralha. E, geralmente, os portões eles não são feitos do mesmo material que a muralha. Por exemplo, as muralhas de Jerusalém eram feitas de rocha, pedra, blocos de areia trabalhados, muito rígidos, pesados, quase que impenetráveis para as armas da época. Mas os portões não poderiam ser feitos dessa forma. Senão seria muito difícil você fechá-los no momento de uma invasão, ou até mesmo de abri-los para fazer a passagem normal. A gente começa a ver que o portão é um lugar que ele exige tremenda atenção sua. E é lá que você vai mobilizar o máximo de segurança possível para que você tenha o controle de pessoas que entram, de coisas que entram. Por quê? Porque se você não controlar, tudo aquilo que você se propõe a se proteger, não vai funcionar. Você facilmente vai ser atingido. E olha que interessante, quando nós pegamos essa informação e trazemos para a vida do cristão, Jesus falou sobre isso, de uma maneira através de parábolas. Olha que curioso, olha que está lá em Mateus 6, versículo 22. Mateus 6, o versículo 22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. É quase um trava-língua, né? Pois bem, os olhos, meus amados irmãos, eles são os portões da nossa vida para o mundo em que nós estamos. Jesus deixa muito claro aqui, através dessa passagem, que a forma como você enxerga aquilo que está ao teu redor é fundamental para mostrar o teu comportamento e como você vai viver. Paulino, como assim? É muito simples. Se eu permito, através do meu portão, dos meus olhos, aquilo que traz o mundo a mim, que entrem coisas das quais não me agradam, eu sofrerei por isso. Se a maneira como eu enxergo a minha vida, as minhas atividades, o meu trabalho, a minha família, se ela for de uma maneira equivocada, ora, de nada adiantou você tentar proteger o seu corpo e a sua vida de todo o resto. Olha que simples. Se eu tenho uma situação em que eu estou lidando com uma pessoa, é um relacionamento dentro de uma escola, por exemplo, e é uma pessoa talvez difícil de lidar, e eu começo a enxergar aquela pessoa como uma pessoa difícil, tudo que eu for assimilar dali para frente, naquele relacionamento,
vai me trazer dificuldades, porque eu só consigo enxergar as dificuldades daquela pessoa. E me parece muito claro falar sobre isso, que se eu só enxergo dificuldades, como eu vou levar uma solução ou levar transformação para a vida daquela pessoa? Se eu estou num trabalho e eu lido com uma pessoa de gênio difícil, uma pessoa que se expressa de uma maneira muito agressiva, e é só isso que eu consigo enxergar através daquela pessoa, como posso eu levar algo diferente daquilo a ela? Se eu não consigo enxergar uma solução para isso? É quase que impossível. Se eu estou passando por alguma dificuldade, e eu só consigo enxergar que aquilo que eu estou passando é um problema que vem para me atingir, é um problema que vem como um castigo talvez divino, como poderei eu entender que talvez aquela situação é um processo que eu preciso passar para amadurecer em alguma coisa, por exemplo? Já pensou se você olha para uma espada e você começa a aquecer aquela espada numa fornalha e você começa a bater nela e ela por algum momento começa a se desmanchar e não se fortalece com cada pancada que é dada naquela liga de ferro? O que aconteceria com essa espada? Você não teria armas o suficiente para se proteger. Porque uma espada, caso vocês não saibam, no momento da sua forja, no momento da sua produção, o metal bruto ele precisa ir a uma fornalha em altíssima temperatura. E nessa altíssima temperatura, não obstante em tirar todas as impurezas geradas por aquela temperatura alta que separa um material do outro, ela tem que ser maceteada, ela tem que ser pancadeada com um martelo, numa bigorna, numa estrutura rígida, pesada, para que toda a estrutura das suas moléculas sejam alinhadas adequadamente e se tornem resistentes. Como pode hoje um cristão que passa por um processo de transformação reclamar e somente entender que aquilo pode ser um castigo ou que ele não deveria estar passando por aquilo? Como pode, por exemplo, um marinheiro ser treinado em alto mar e não passar por uma tempestade? Ele nunca vai sobreviver quando a mesma vier, se ele não for treinado antes. Como quer você hoje, cristão, passar por coisas fantásticas na sua vida e não ser preparado para isso? Se você não consegue enxergar, se os portões que estão na tua muralha, na tua zona de conforto estão fechadas para o que o Senhor tem para te entregar. Ora, preste muita atenção, porque os teus olhos vão definir como você vai viver a tua vida. É isso que o Senhor Jesus fala para nós. Olha que interessante, Mateus 5:27. Jesus mais uma vez demonstra a importância do seu olhar. A intenção do seu olhar é de total importância para o resultado final. Em Mateus 5:27, ele diz assim, o próprio Senhor Jesus: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Mais uma vez, os nossos olhos estão definindo para a gente o nosso destino. Ora, se o meu olhar, ele tem a intenção de enxergar numa mulher essa que talvez seja comprometido, ou eu seja comprometido, e eu quero enxergar algo além do que deveria, eu estou sendo levado a um caminho de destruição, somente através do meu olhar, meus amados irmãos. Como posso eu, então, cuidar dos meus portões, se não através dos meus olhos? Em qualquer situação da minha vida, eu não posso estar olhando para os problemas, porque se eu vejo problema, eu não enxergo solução. O Senhor Jesus ele deixa muito claro para a gente que não pode da mesma fonte jorrar duas águas diferentes, porque uma fatalmente contaminará a outra. Se tudo que eu enxergo é problema na minha rotina, como posso eu achar a solução? Como posso eu pedir uma segunda opinião, se eu já levo
tudo pronto e moldado para aquele que supostamente me daria um conselho. Percebam, as muralhas, elas podem nos proteger, mas elas podem nos trancafiar. E à medida que os seus olhos se fecham para certas coisas do reino de Deus, você se torna escravo daquilo que você não quer enxergar. Você quer mais um exemplo de como os seus olhos vão definir muito bem o destino, talvez, da batalha da sua vida? O que está escrito lá em 2 Reis? Por favor, bota aqui na tela. 2 Reis, capítulo 6. O versículo 14. Começa dizendo assim. Ele vai falar na situação do profeta Eliseu. E vocês conhecem essa história, mas eu tenho que relembrá-los alguns pontos importantes sobre ela. E sobre como é importante nós termos os nossos olhos abertos, espiritualmente falando, inclusive. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. O povo de Israel estava sob um cerco. Estava sendo ameaçado. Ele foi colocado como se fosse contra a parede. Cercaram a cidade, cercaram-se as muralhas. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele então exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta Eliseu então lhe respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele, para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. E o que olhou, ele viu nas colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Senhor, fere estes homens." Que curioso. Com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Nós temos duas situações aqui, em que o nosso olhar definiu a história de uma nação. Quando um homem, com seus olhos vendados, espiritualmente falando, se deparou com o que estava ao seu redor, humanamente, e não conseguiu enxergar aquilo que poderia estar por vir. Ele não viu solução, ele viu a sua destruição. Ele olhou: "Meu Deus, como é possível eu ir contra tantos? Profeta, o que faremos? Clame ao Senhor." E o profeta, com calma e elegância: "Olha, infelizmente você está vendo, meu jovem, pelo prisma errado. Senhor, abre os olhos espirituais desse homem para que ele possa enxergar o exército que está conosco." E aquele exército de anjos que estava pronto para destruir aquela tropa que cercava a cidade. Eliseu ora: "Senhor," é como se fosse um sarcasmo, "Senhor, eu vejo que o olhar é algo que define e muda histórias. Então, eu clamo a Ti, Senhor, que agora esses homens não possam mais nada enxergar, porque o destino deles estará em minhas mãos, que conseguem enxergar além do que eles podem ver. Deixe-os todos cegos, porque dessa forma, sem nada enxergar, o destino deles vai estar em minhas mãos." Muitas vezes, meus amados irmãos, vocês estão com os olhos fechados e o destino de vocês está nas mãos daqueles que enxergam por vocês. O destino de vocês está nas mãos das lentes que entregam para que vocês possam enxergar. É chegada a hora dessa igreja clamar para que seus olhos possam ser abertos, porque histórias estão sendo sacrificadas por não enxergar aquilo que está além dos problemas. Vocês precisam dobrar os seus joelhos, fechar os olhos, porque vocês conseguem enxergar e clamar aos céus para que o Senhor abra os olhos daquilo que Ele quer mostrar a vocês, porque Ele dos céus vê muito além do que você pode enxergar, porque Ele dos céus enxerga lá onde Ele sonhou que você esteja, e tudo que você precisa é que você clame a Ele: "Senhor, me dê a Tua visão, eu quero enxergar através dos Teus olhos, Jesus." Amados, muralhas, não devemos nos esconder atrás das muralhas.
Elas servem não somente como proteção, mas também como algo estratégico, até para um ataque. Mas não é só disso que vamos falar hoje. Porque os portões são as partes mais sensíveis, porém os portões são aquilo que eu e o seu inimigo conseguem enxergar. Mas existe um algo a mais além dos portões que pode quebrar e destruir as tuas muralhas. E vocês sabem o que é? Eu pergunto a vocês. São as brechas. Sabe o que é curioso? Muitas rachaduras são visíveis. Você olha para uma parede, a glória a Deus que aqui não tem rachaduras, aleluia. Você olha para uma parede e você vê uma rachadura. Obrigado, varão. E você fala, meu Deus, vai sair um monstro dali, né? Que coisa horrível! Uau! Só que existem algumas brechas que elas não são visíveis. Como quem já fez uma obra na sua casa e fez concreto, e já bateu uma laje, sabe que existem algumas rachaduras, algumas brechas que não ficam visíveis na superfície, mas que podem comprometer totalmente a estrutura. E é sobre essas brechas que nós vamos conversar hoje à noite também. Ezequiel 13, versículo 3, diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas, suas adivinhações mentiras. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Ezequiel 13, um pouco mais abaixo, a partir do versículo 10, diz assim: porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe, paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam cal para cobrir os detalhes. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair, virá a chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra também, e rajarão e ventos violentos. Olha, aqui nessa passagem de Ezequiel tem pontos muito importantes. Primeiro ele começou lembrando-nos a importância do olhar. E falou sobre brechas. As brechas, elas fragilizam a nossa defesa. E elas são exploradas pelo que nós chamamos de pecado. É o pecado que vai entrar nessa brecha, às vezes invisível, que você não consegue enxergar. E uma vez inserido, é como água que vai entrando na pedra e aos poucos vai desgastando aquela estrutura, até que um buraco se forme, podendo passar algo muito maior, se não comprometendo toda a estrutura. O pecado, ele vai ser utilizado para entrar nessas brechas. Por quê? Os grandes problemas se apresentarão pelo muro, porque são muito grandes, mas o pecado, tão pequenino e sutil, ele passa por lugares muito mais sorrateiros. E quando você se depara, você está cheio de pequenas rachaduras na tua muralha. É uma falta de honra aos pais aqui. É uma falta de cumprir com as obrigações de Deus ali. É um desleixo pela obra do Senhor e a oração pela tua família ali. É um desrespeito com o teu chefe. E quando você vê, o seu muro está cheio de rachaduras. E quando você menos espera, não aquela tropa gigante que se encontra no seu portão te distraindo, pequenos inimigos entram pelo seu derredor. E você estará cercado por dentro dos teus muros. E aí não tem mais escapatória, você vai ter que lutar contra o resultado daqueles que entraram fundo no teu coração. Mas vai além. Ele faz uma analogia entre as brechas e a ação dos profetas. Isso é uma revelação divina dos céus para nós, igreja, quando ele fala que a revelação divina, vindo através de profecias, vindo através de uma palavra de conhecimento, ela serve para tapar as brechas.
Isso nós conseguimos através do Espírito Santo de Deus. Quando traz uma revelação, quando testifica na palavra, quando você recebe do profeta através do Espírito Santo, a revelação daquilo que você não enxerga, porque está dentro do muro, mas ele fala, meu filho, eis que eu te entrego aqui, o que você precisa ser feito, porque essa brecha não é vista, mas eu te trago, porque eu gosto de te ver crescendo, eu zelo pela tua segurança e não quero a tua destruição, eu te mostro, ainda que você não veja com os teus olhos, que estão sendo aprimorados, aonde precisa ser consertado. É por isso que é tão importante que haja um mover profético dentro da igreja, que haja revelação, que haja oração. Porque se você não tem a ação do divino, como você pode agir na tua muralha para se proteger, se você não consegue enxergar aquilo que está em oculto? Aleluias. Pense sobre isso. Na próxima vez que você ousar pisar nesse lugar e você falar, aqui não tem profecia, porque homens e mulheres do Senhor se revezam nesse púlpito, e não só nesse púlpito, nessas cadeiras, trazendo revelação, trazendo palavras de conhecimento para cada um de vocês, e ainda assim pessoas preferem ficar dentro de casa, assistindo uma televisão, uma pregação que lhes agrade. Eu não posso, irmãos, deixar de ser incisivo naquilo que eu estou falando, e não me alegro em falar o que eu falo, mas é de extrema importância que vocês entendam que o mover profético, ele existe e ele é fundamental para o crescimento e para a segurança da igreja. E infelizmente, pessoas ainda ousam falar heresias sobre isso. E por fim, Ezequiel traz um terceiro ponto importantíssimo sobre brechas, que são aquelas pessoas que enxergam a brecha, mas por pressa, por desconhecimento, por desleixo, ao invés de investirem em botar mais concreto, em botar mais areia, elas simplesmente falam, não, isso aqui não é nada. Faz o seguinte, passa uma cal que esconde. Eu não posso deixar de citar para vocês que por vezes nós fazemos isso, quando vemos um pequeno problema. Ah, isso não é nada. Isso é só um probleminha. O que é isso? Não, deixa isso de lado. Tem coisa tão mais importante para eu fazer. Como ver a minha série, a minha 12ª temporada. Na minha TV de 57 polegadas, Plasma Plus. Aleluia, né? Não que isso seja um problema, meus amados irmãos. Mas vejam a diferença. Você pode ver a sua série na 12ª temporada, depois de ler a Bíblia, e não passar cal, passar concreto e argamassa na tua brecha. Não tem nenhum maluco, não tem nenhum louco nesse lugar. Não somos robôs, somos homens, somos seres humanos. E o lazer bem planejado faz bem para a alma. Porém, o que Ezequiel fala aqui é que tem pessoas que preferem maquiar as suas soluções em prol de outras coisas desnecessárias. Eu acho que se eu parasse aqui hoje, já estava muito bom, mas tem um a mais. Porque tem uma terceira coisa, que ela é a mais importante quando nós falamos em muralhas. Nós falamos de portões, nós falamos de brechas, são coisas que fragilizam as nossas muralhas. Mas sabe o que é mais perigoso, meus irmãos, do que uma muralha frágil ou um portão de baixa qualidade? Eu vou falar para vocês. O mais perigoso é você estar dentro dessa muralha, com pessoas fracas do teu lado, pessoas doentes, traidores. Não tem nada mais perigoso do que você estar confinado em um lugar, achando que está seguro, achando que todos que estão ao teu lado, lutando contigo por uma causa, na verdade não estão. Não tem nada mais perigoso do que você estar confinado numa prisão como essa. E infelizmente hoje, é a estratégia mais utilizada das portas para fora, para que grandes fortalezas ruam. Isso sou eu que estou inventando? Não. E se você não acredita que isso acontece hoje, pelo menos creia que aconteceu há muitos anos atrás, lá na Bíblia, no livro de Neemias.
Neemias, Paulino, que livro é esse? Tem uns livros que eu não lembro, porque, eu não leio a Bíblia. Misericórdia. Neemias, parceiro do Esdras. Achou? Acho bom achar. Joga na tela, por favor, mídia. Neemias 4. Vamos fazer também uma leitura dinâmica para testificar aquilo que nós vamos concluir sobre a importância de estar com pessoas certas ao nosso lado, em momentos de batalha, em momentos em que estamos encurralados na nossa cidade. Neemias 4, a partir do versículo 7, diz assim: quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, porque é isso que acontece quando o inimigo vê que as brechas estão sendo fechadas. Ele fica furioso e ele começa a se irar e criar algumas coisas que nós veremos aqui para ir até o teu encontro, para que isso não se conclua. Acompanha comigo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós, israelenses, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Continua lá no Neemias, capítulo 4, versículo 14. Eu, Neemias, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo! Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Não temam quando no meio da obra, no meio de um cerco de batalha, se levantarem contra ti, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus se mobiliza, o nosso Deus é chamado de Deus dos exércitos, não é à toa, e ele se mobiliza, ele com os seus filhos e os seus irmãos, para lutar por uma causa. Basta que você faça como Neemias fez, e diante de uma situação improvável novamente, clame ao Senhor. Mas vai além. Neemias 4,16, naquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armado de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Neemias 4,23 diz assim: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Ora, essa situação que nós lemos aqui é quando o povo volta do cativeiro e começa, com a autorização do próprio povo que o escravizou, a reconstruir a sua cidade. E Neemias está à frente desse processo. Ele começa a juntar homens e mulheres, todos que são capazes, para começar a organizar de novo a cidade. O seu santo templo, que tanto clamavam por não ter mais felicidade, porque eles não adoravam mais a Deus, porque não tinham a felicidade de ver o templo. Estavam até com os motivos errados na cabeça, mas tudo bem, voltaram para a cidade. E começaram a subir os muros. E quando os muros, diante daquele caos que estava, de concreto quebrado, eles voltaram a construir, o povo: não, esse pessoal não está fazendo isso não. Está de brincadeira? Eles vão fazer isso mesmo? Vão. Enquanto um trabalha, o outro toma conta. E depois reveza. Ih, cara, esse negócio está ficando sério. Isso está ficando sério. Ih, começou, passou um chapisco aqui, está começando a fechar a brecha. Agora está ficando perigoso. Vamos lá. Vem. Pode vir. A gente não tem medo, não. Enquanto um trabalha, o outro está de lança e escudo aqui te esperando. E começaram a mandar ameaças. E ameaças. E Neemias falou: não tem problema não. O que você está falando aí? Concordo, não, isso é mentira. A gente só está fazendo o que tem que ser feito. Não, a coisa vem aqui. Ele, diante do medo, não andou para trás. Ele não temeu e, pelo contrário, uniu-se com pessoas, alinharam-se no mesmo propósito de reconstruir a sua cidade, alinharam-se no mesmo propósito de se crescerem e se defenderem como uma nação, e não deram para trás. E aí foi interessante que houve um conflito interno.
Porque acreditem, meus amados irmãos, por mais que eu e você estejamos aqui no meio de um ambiente familiar, uma grande família do Senhor Jesus Cristo, haverão pessoas ainda que podem estar aqui, em um momento não muito agradável de suas vidas, e começar a reclamar de tudo que estão passando. E isso aconteceu. No meio desse povo, alguns problemas internos aconteceram. Problemas esses até lícitos. E começaram a reclamar, olha, os oficiais estão extorquindo a gente não tem nem o que comer, e os caras querem empurrar mais trabalho. Olha, conversa com eles, isso está errado, isso está estranho. Os oficiais falam, não, está muito complicado trabalhar assim, 12 horas no trabalho, 12 horas guardando, isso está muito complexo. E aí Neemias toma mais uma vez a postura que um homem ou uma mulher de Deus tem que ter em mente para sempre estar à frente tomando, o que é? Para tudo, parou a reclamação. Atenção, o problema é esse? Ótimo, eu quero a solução. Se essa é a situação, vamos lá, vamos falar com os oficiais. Atenção vocês aí, ó. O povo está com fome, o povo acabou de voltar do cativeiro, não tem como pagar, vocês estão cobrando juros altíssimos, e eu não quero saber, não vai ter isso, porque se você fizer isso, o nosso povo vai morrer de fome, e você vai morrer também. Eu quero que vocês, oficiais, jurem aqui na frente do povo, que isso não mais vai acontecer. Eu não quero saber de olhar para problemas, eu quero soluções, entendido? E o povo, sim senhor. E juraram diante do povo que não mais cobrariam impostos abusivos, não mais cobrariam o dinheiro que estava sendo emprestado. O próprio Neemias falou para essas mesmas pessoas, cara, vocês estão reclamando, eu estou dando dinheiro do meu bolso também, porque eu tenho condições, eu fui colocado em cargos, eu estou tirando do meu bolso, financiando, você está reclamando de quê, cara? Ele deu exemplo, ele se botou como alguém que olhou para a solução e não um problema, porque de problemas eles já estavam cheios. Mais um menos um só ia criar um racha naquelas pessoas e dividi-los. E dividindo, eles ficam dispersos e a dispersão facilmente é destruída por pessoas organizadas do outro lado. Quem você tem chamado para estar do teu lado nos planos? Quem você tem colocado do teu lado para crescer na tua vida, para fazer tua família para frente, para fazer teu emprego para frente? Você tem se juntado com os murmuradores, com os escarnecedores? São essas pessoas que você vai procurar? É isso mesmo? Qual é a chance de você crescer estando do lado de alguém como essa pessoa? E eu vou além, não desista delas, muito pelo contrário, mostre o outro lado da história, porque temos que enxergar o mundo como Jesus enxergou, porque Ele viu em mim e em você, extremos pecadores, uma salvação, uma oportunidade de transformação, e você também deve enxergar por esse olhar. Aleluia! Não desista das pessoas, mas saiba o momento certo entre separar o joio do trigo, porque se você está sendo ameaçado de risco de vida, de risco de destruição dos seus sonhos, é chegada a hora de deixar os pesos e as pedras para trás. Não confunda as duas coisas. Eu não estou aqui falando que você tem que abandonar qualquer um, muito pelo contrário. Esse pensamento que muitos têm, tem causado abandono de esposas, de filhos, de pai e mãe, e estão incorrendo em outros pecados como desonra e abandono. Mas eu estou chamando a enxergar com sabedoria, através dos olhos de Cristo, para saber quando investir o teu tempo e levar salvação e luz às pessoas, e quando separar essas pessoas, para ter que botar a mão na massa, com quem você pode contar. Tenham esse discernimento, meus amados irmãos. Ele não vem através da minha palavra, nem da tua, vem do Espírito Santo de Deus, é através da revelação que vai cobrir as brechas que nós não conseguimos enxergar. Vocês estão entendendo o que está sendo falado hoje aqui, meus amados irmãos? Porque isso é tremendo. E o calor que eu estou sentindo não é só de estar gritando aqui, é o fogo do Espírito Santo nesse lugar. É a presença do Senhor que foi atraída pelo teu clamor. É a presença do Senhor que foi atraída pelo teu louvor, pelo teu dobrar de joelho desse altar. E Ele está entregando o alimento de cada um dos senhores aqui. Façam uso dele. Não saiam por essas portas afora, da mesma forma como vocês entraram, porque vocês estão aqui hoje descobrindo os segredos das muralhas. O que faz uma muralha ruir não é o seu muro, são as suas brechas, são os teus olhos, são os portões para o mundo afora,
são as pessoas que estão do teu lado, ao lado dessa muralha. Não podemos sair daqui sem refletir sobre isso. Pois bem, vocês vejam então que Jericó, ela caiu de uma maneira diferente. E eu quero concluir essa mensagem explicando um pouco da parte espiritual por trás do que aconteceu naquele muro. Porque você pensa, meu Deus, eles gritaram muito alto, eles racharam aquela muralha, mas tem algo a mais. Existem algumas coisas escondidas, um tesouro valioso que vai ser trazido a cada um de vocês nessa noite. Aquela cidade, ela tinha as suas brechas. Aquela cidade, ela, antes até mesmo de ter sido entregue pelo Senhor para aqueles homens, porque a cidade foi entregue, ela foi uma promessa àquele povo, olha, vocês vão tomar posse, a começar aqui de Jericó. Mas muito mais do que isso, aqueles homens e mulheres que lá estavam, cometeram as suas falhas, que geraram as suas brechas. Veja, o Senhor disse que ao tomar aquela cidade, os homens e as mulheres não poderiam tomar posse de nada do que lá estavam. E eu te pergunto o porquê? Ora, ouro, prata, bronze, algumas coisas preciosas, o Senhor deixou claro que era para ser separado para o tesouro do templo. Porém outras, como espólios de guerra, que era muito comum. Pessoas invadirem a cidade, fazerem escravos, trabalhadores, pegarem boi, gado, para se alimentar. Ele falou, mata tudo! Por quê? Porque aqueles apetrechos, aqueles bois, galinhas, eram todos consagrados a outros deuses. Aqueles homens e mulheres que lá estavam, adoravam a outros deuses que não ao Senhor. E ele falou, eu não quero isso no meio do meu povo. Eu não quero água envenenada alimentando o meu povo. Eu não quero que o meu povo se misture e cometa os mesmos erros que eles cometeram no futuro. Mata tudo. Mata tudo, mas infelizmente não foi isso que a história nos mostrou. E alguns ainda quiseram ter sobre si tesouros e preferiram adorar ao Deus da riqueza ao invés de ouvir e obedecer o Deus Altíssimo. Veja, coisas que nós temos que sair daqui enxergando. Quando nós estamos sob a estrita obediência do Senhor, tudo aquilo que nós seguimos, nós herdaremos. Quando estamos no estrito caminho e obediência do Senhor, os nossos muros tornam-se intactos. Quando nós estamos cumprindo algo por parte do Senhor, nós estamos 100% guardados, mas quando não estamos, cuidado. As suas muralhas podem estar como Jericó. Um povo que gostava de maldade, que adorava outros deuses, que consagrava suas coisas a outros deuses, gerou as suas brechas, deixou entrar pelos seus portões algo que fragilizava o seu povo. De tantos e tantos deuses que adoravam, não conseguiu manter o seu povo unido. E é isso que também fez ruir aquelas muralhas. Porque um povo desunido, um povo que permite que qualquer coisa entre nas suas muralhas, e um povo que prefere passar panos quentes, ao invés de fazer o que tem que ser feito, não subsistirá. É isso que Jericó ensina para a gente. E além, geralmente, se estamos nesse caminho, temos grandes chances de entregarmos tudo que temos a outra pessoa que está na promessa e está na obediência. Às vezes, eu ou você, temos chamados fantásticos para fazer nesse lugar, nas portas daqui para fora, e nós somos, infelizmente, displicentes. Nós preferimos pegar e fazer algumas coisas não tão legais, ao invés de fazer o que tem que ser feito. E aí o Senhor vai e fala assim, olha,
sinto muito, eu tenho pressa, porque os dias estão contados. Fica aqui então, que eu vou usar outra pessoa. Amados irmãos, o meu clamor nessa noite é que vocês possam sair daqui, sabendo que, assim como o nosso Deus Trino, através de Jesus, Deus Pai e do Espírito Santo, cada um desses três falou fantástico hoje nessa mensagem para nós. Se nós não olharmos, não tivermos os nossos portões com controle de acesso, como Jesus teve na sua vinda aqui, talvez os nossos objetivos não fiquem muito claros. Se eu não enxergar a vida daqui para frente como o Senhor Jesus enxergou quando passou nessa terra e como Ele amou, através da sua misericórdia, talvez as nossas atividades estejam comprometidas. Se vocês não permitirem que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, se vocês não dobrarem os seus joelhos e buscar a revelação dos céus, algumas coisas que estão em oculto, talvez não sejam trazidas à tona, você não tome conhecimento e você possa ruir as suas muralhas. E por fim, que cada um dos irmãos possa fazer um altar de adoração ao Deus Altíssimo em suas casas, para que Ele seja o rei dessa fortaleza, que Ele seja Senhor da sua vida, porque o que é um Senhor, senão aquele que tem poder de decisão sobre alguém? Que você possa fazer isso para que a tua casa, para que a tua família possa ser fortificada e preparada para as tempestades e batalhas que estão por vir, meus amados irmãos. Em nome de Jesus é o meu clamor a cada um de vocês nessa noite. Pedras preciosas foram entregues a cada um de vocês. Peguem essas pedras e não guardem no bolso de vocês. Saibam, as ferramentas mais precisas e mais duráveis da terra, elas são feitas de diamante. Pegue essa pedra preciosa e faça uma poderosa ferramenta na mão de vocês. Em nome de Jesus. É o que eu peço, já agradeço ao Senhor e agradeço a minha oportunidade de estar trazendo a ministração à igreja. Louvado seja o Senhor.